Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next, Gustavo Bezerra por aqui. Quero desejar uma excelente noite para você e bora dar uma revisada no que foi que aconteceu no mercado no dia de hoje, estudar os principais pontos do Ibovespa, do índice, do dólar, também das blue chips e a gente ficar esperto aí que está acontecendo no mercado brasileiro, certo? Antes de mais nada, deixa o like no nosso vídeo, compartilha o nosso canal no YouTube, ajuda demais o crescimento do nosso trabalho, pessoal. Vamos nessa? Ibovespa, dia de leve alta, 0,06%. E pessoal, eu comentei na call de abertura hoje, falando um pouquinho de uma possível venda e um possível movimento de retorno caso o Ibovespa rompesse a mínima de ontem. Fato que não aconteceu, certo? Olha aqui, a mínima de ontem não ocorreu esse movimento de queda, tá? O movimento de venda de rompimento da mínima de ontem. Agora é o seguinte, se amanhã, quarta-feira, acontecer o rompimento da mínima de hoje, 134,898, pessoal, temos que tomar cuidado com esse movimento de retorno para dentro de regiões de FIBO, tá? Ou um teste nas médias aqui entre 130 mil e 128.500. Volta a Morning Call, eu explorei um pouco esse cenário, volta também na call de fechamento ontem, também comentei sobre esse possível momento, um vendedor que pode surgir nos próximos dias. Isso eu estou me baseando única e exclusivamente no padrão de candle, tá? Segundo dia seguido, que a gente vê um candle de pavio superior, ó, em região de máxima, tá? Quando isso acontece, pessoal, quer dizer que há uma defesa dos vendedores. Igual aconteceu aqui embaixo com uma defesa dos compradores. Olha só esse candle de pavio aqui. Olha candle de pavio em suporte. Outro candle de pavio em suporte. Então assim, comecem a desconfiar de um movimento mais explosivo para os próximos dias. E na minha opinião, seria natural um movimento de retorno, tá? Movimento de retorno, pullback saudável, é bem diferente de movimento agressivo, quando vem aquela porrada para baixo, aquele candle, né, aquele marobuzu, aquela barra de força saindo do topo. Beleza? Então, muito cuidado, muita atenção aí para o dia de amanhã e também os próximos dias aí de mercado. Tá joia? Vamos lá, passar pelo nosso índice futuro que está quase fechando, também um movimento bem parecido aí com o Ibovespa, tá? E você percebe que já tem candle de pavio superior. Se amanhã acontecer esse movimento vendedor, tentando pelo menos buscar a média de 20 ou as regiões de FIBO, aqui eu já gosto de fazer o seguinte. Conecta a máxima, puxa até a mínima do movimento que iniciou a alta, você tem aqui o estudo da retração de FIBO, onde esse preço pode corrigir antes de voltar a subir, tá? Se isso acontecer, pessoal, temos os pontos bem definidos, ok? Se acontecer amanhã, movimento de queda, tá? 38,2, 50% e 61,8, beleza? Os 60 minutos do índice mostra esse cenário de defesa dos vendedores. Olha aqui, ó. Olha essa região, como não conseguiu superar, né? Como o comprador não conseguiu chutar esse índice para cima, pelo menos por enquanto, tá? Vamos ver, como eu falei para vocês, o dia de amanhã, o desdobramento, o afastamento da média de 20, essa azul, em relação à média de 200, essa vermelha, já é significativo. Você tem um espaço amplo. E o mercado, ele se move em ciclos, pessoal. Ele se move desta maneira, tá? Então, muita atenção, mais uma vez, para o índice
para o contrato M, que pode dar uma oportunidade de vender, tentar surfar um movimento mais agressivo em regiões de suporte, em regiões de FIBO, tá? Aqueles que gostam dos padrões de fechamento de gap, o índice está devendo um fechamento de gap aqui, ó, 133, 110, beleza? Dólar, queda de 1,57, ficando abaixo de uma região importantíssima aqui, na minha opinião, que é o fechamento do gap no primeiro momento, ó, tá? 61,5, ó. Ele veio aqui, rompeu esse 61,5 para baixo. Agora é o seguinte, se conseguir fechar abaixo dessa região do 19,5, pessoal, o dólar ele pode vir com um movimento bem agressivo para baixo, tá? Evidentemente que amanhã trocamos o contrato, tá? Muita atenção, time. Amanhã trocamos o contrato do dólar, ó, WDOM, tá? WDOM, certo? Mas não muda a característica de queda. A única diferença aqui é em relação aos preços, tá? Olha aqui, ó. A única diferença é em relação aos preços. Perdeu a mínima aqui na região do 5660,5, o que no contrato K é o 19,5, vejo aí ele podendo desabar esse dólar, tá? Já estudando o contrato novo, eu tenho essa projeção aqui, ó. 5509, 5401, 5226 e 5118 como referências dessa estrutura aqui, ó, desses pontos aqui de estrutura, tá? Muita atenção para o nosso querido dólar. Os 60 minutos, acho que eu não tenho muito a acrescentar, ele está em tendência forte de queda, topos e fundos descendentes, preço acelerando abaixo das médias, então movimento claro e nítido aí de tendência, tá? Vamos lá. Petrobras, 0,53 de alta, mas continua difícil de ficar acima aqui dos 31, 32 reais, né? Não está conseguindo. De novo, ponto importante para Petro é os 30 reais. Perdeu 30 reais, R$ 28,20. E a próxima parada seria R$ 26,29. A Vale, dia de queda, 0,37. Nada demais também. A Vale segue travada entre as médias, falta de momento, falta de agressão na compra e na venda. Não vejo nada em Vale, tá bom? Itaú, bem diferente, 0,80 de alta, caminhando a passos largos aí para o primeiro alvo em 36,70 e quem sabe buscar 40 reais. Itaú simplesmente foi embora. Eu já tenho esse estudo há bastante tempo, ó, pivôzinho de alta, né? Muito bonito esse padrão aí de tendência, tá? BBAS, no tempo gráfico diário, ganhando um pouquinho de força dentro desta consolidação no topo. Percebe isso aqui, ó, uma consolidação no topo. Agora, se rompeu 29,03 para cima, pessoal, é para continuar o movimento de alta, quem sabe até mesmo buscar 34, 35 reais como projeção, tá bom? BBAS também muito bonita aí em tendência de alta. BBSE, queda de 1,39, depois que marcou sua máxima histórica, faz um movimento de retorno e vou monitorar BBSE em regiões de média e também nesses suportes aqui, ó, tá? Onde testou e voltou a subir bem forte. Vou ficar de olho em BBSE. Esperar ele recuar um pouquinho, ficar mais barato, para a gente comprar essas ações em pontos de pullback. Fechado? E por último, B3, né? B3 segue um movimento de alta, trabalhando acima das médias. O tempo gráfico semanal está muito bonito, ó. Agora é o seguinte, precisa continuar essa agressão de compra, tá? Eu tenho alvo para B3, pessoal, lá na faixa dos 15 reais, tá? Ó, 14,54. Tira até um pouquinho o zoom, ó. 18 reais. O intermediário aqui de 15 reais, tá bom? Então, B3 tem alvos aí significativos pelo tempo gráfico semanal.
E Bradesco, né? Agora sim, o último Bradesco, 1,12 de alta, um movimento muito bonito. Bradesco está desenvolvendo uma tendência de alta, um tanto quanto tímido ainda, mas percebe a característica, né? Fundos mais altos, média de 20 inclinada para cima, candle de força acima da média de 200. Galera, isso é um padrão clássico de compra para buscar R$15. E, inclusive, temos um grupo fechado de clientes que trabalham com ações. A gente monta a carteira, sugere recomendação de swing trade em ações para eles. Eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de todos na nossa live pela manhã, também na call de fechamento. Desejo aí um bom descanso e amanhã estamos de volta às 8 horas e 15 minutos aqui no YouTube da Next. Um grande abraço, valeu!